Flamengo que encara o Bahia em Salvador, a direção enviou um ofício à CBF reclamando da atuação de Wilton Pereira Sampaio na Copa do Brasil. Por falar em arbitragem, o STJD puniu Paulo César Zanovelli por 15 dias após polêmica entre Fluminense e São Paulo. Todos os jogos para vencer, preparamos os jogos para poder, seja contra quem for, vamos jogar para vencer, seja em casa ou seja fora. E podem ter a certeza que esse jogo não vai ser diferente. Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aí no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder meu vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em corte do jogo aberto aí, Renata Fan, The News. Vou comentar tudo sobre o Flamengo que enfrenta agora o Bahia fora de casa, né? Na Fonte Nova. Esse jogo é muito importante para o Flamengo ali encostar nas primeiras colocações do Brasileirão, né? No momento aí, quarto colocado. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Agora, vamos falar de uma partida das massas. Na casa de apostas Arena Fonte Nova, o Bahia recebe o Flamengo. O Rogério Ceni nunca, como treinador, venceu o Flamengo na carreira. E o Mengão vem empolgado depois da Copa do Brasil. Uma pedra no sapato. Algoz tricolor na Copa do Brasil. O Flamengo tem sido um grande problema na vida do Bahia. Nos últimos 10 jogos, foram 10 vitórias rubro-negras. E o Flamengo também tem causado dores de cabeça em Rogério Ceni. Desde que virou técnico, ele enfrentou o rubro-negro 14 vezes e perdeu todos os jogos. Se a gente fizer mais gols que eles, a gente consegue ganhar o jogo. Um dia a gente vai conseguir se fortalecer e vencer esse confronto. Para a partida deste sábado, Ceni pode ter até 3 desfalques. O meia Everton Ribeiro, que está suspenso, o volante Rezende e o atacante Biel, que seguem em tratamento de lesão e são dúvidas para a partida. Já o volante Acevedo está recuperado de uma lesão no joelho e se colocou à disposição para voltar a campo depois de 10 meses parado. Me sinto bem, la verdad que o departamento médico hizo. Me sinto bem, a verdade é que o departamento médico fez um trabalho incrível. Estou treinando bem, me sinto confiante e motivado para o que vem. Motivado por lo que viene. Do outro lado, o Flamengo vem para Salvador em clima de otimismo. Depois da queda de Tite, a direção apostou em Felipe Luiz, que estreou nesta quarta, vencendo o Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil. Nesse que foi o primeiro jogo dele como treinador de um time profissional. Vitória contra o Corinthians pela Copa do Brasil num dia, treino para enfrentar o Bahia pelo Campeonato Brasileiro no outro. Aqui no Ninho do Urubu, a preparação do Flamengo de Felipe Luiz para o próximo desafio já começou nesta quinta-feira, marcada também pelo resenha do jogo com o Alexandre. Se liga só como foi.
Matheus. Excelente, Matheus. O Flamengo do Bahia amparado a um ótimo retrospecto recente. Venceu as últimas 10 partidas que disputou contra o clube tricolor, sendo 8 delas pelo Brasileirão e 2 pela Copa do Brasil, marcando 28 gols, sofrendo 10. Bora por mais, Mengão! Autor do gol da vitória sobre o Corinthians pela ida das semifinais da Copa do Brasil, Alexandro foi o convidado do Resenha do Jogo desta quinta-feira. O papo completo você já pode conferir nos canais da Flá TV. Quem não acredita não é Flamengo, né? Vamos bem dizer assim. Nós jogamos todos os jogos para vencer, preparamos os jogos para poder, seja contra quem for, vamos jogar para vencer, seja em casa ou seja fora. E podem ter a certeza que esse jogo não vai ser diferente. Vai ser um jogo difícil, obviamente, que o time do Bahia está fazendo um ótimo campeonato, porém sabemos a nossa força, sabemos a nossa ambição e provavelmente vamos entrar em campo para vencer. Boa, Alexandro, essa é a mentalidade, hein? E nação, o treino desta sexta-feira será o último antes do jogo diante do Bahia, válido pela 29ª rodada do Brasileirão e seguido de viagem para Salvador. Fica ligado aí, Flá TV é mais Flamengo pra você. Tem esse confronto também, hein, Bruno? Pois é, a partida também importante entre o Bahia e o Flamengo, então o jogo também bastante importante ali pra parte de cima da tabela. E o Pedro Henrique Torres está de volta conosco. Tem aquela história toda do tabu, não é? 100% de aproveitamento do Rogério Ceni. Nenhuma vitória. Mas o Felipe Luiz, do outro lado, também não tem uma boa recordação de uma estreia contra o Bahia, não é, Pedro? Tudo bem, Bruno? Pois é, um beijo para a Mari também novamente, abraço para todos. Pois é, o Rogério tem aquele 100% de aproveitamento negativo, né, contra o Flamengo. 13 jogos como técnico e 13 derrotas, as últimas 2 na Copa do Brasil, contra o Flamengo ainda do Tite, né, acabou eliminado na fase anterior, às quartas de final. Então as lembranças não são boas para o Rogério Ceni como treinador. Adversário do Flamengo, como treinador do Flamengo, são boas sim, inclusive comandou o próprio Felipe Luiz, né, no título brasileiro de 2020, Supercopa 2021, Campeonato Carioca de 2021 também, então tem boas recordações como treinador do Flamengo. Já o Felipe Luiz, ele estreou no Campeonato Brasileiro, na verdade com a camisa do Flamengo, no Campeonato Brasileiro de 2019, na Fonte Nova, contra o Bahia. E naquela ocasião do Flamengo de Jorge Jesus, o Flamengo estava muito estourado até fisicamente, porque tinha enfrentado o Emelec 3 dias antes, naquela virada que conseguiu no Maracanã para avançar às quartas de final da Libertadores. Então o Flamengo foi muito estourado para lá, fez a estreia do Felipe Luiz, que não tinha ainda as condições físicas ideais na época, mas o Jorge Jesus quis que o Felipe Luiz estreasse. O resultado foi 3-0 para o Bahia. Aí depois o Flamengo até arrancou no Campeonato Brasileiro, só foi perder lá no finalzinho, na última rodada, para o Santos na Vila Belmiro. Então, de fato, não são boas lembranças assim do Felipe Luiz dessa estreia exatamente, mas ele faz o treinamento agora, comanda agora, nessa sexta-feira, como eu já disse, chuvosa no Rio de Janeiro, e aí prepara a equipe. Ele já disse que não é de poupar muito, tem uma característica meio Mr. Jorge Jesus. E aí o Flamengo quer recuperar o terreno perdido, aí tem um jogo a menos, recuperar o tempo perdido em relação ao Botafogo, líder do campeonato. Então vamos ver o que o Felipe Luiz deve aprontar para cima do Rogério Ceni, mas ele tem de fato aí um terreno perdido para tentar recuperar. E só para fechar rapidamente, Bruno, Mari, o Corinthians ainda não pagou a multa de 500 mil relativa à escalação do Hugo Souza no confronto da Copa do Brasil da última quarta-feira. Apurando aqui do lado do Flamengo, o prazo era ontem, mas não foi pago esse valor de 500 mil, então o Flamengo está no aguardo aí. E aí, diante disso, como o prazo era ontem, esse valor aumenta um pouquinho. Estou tentando descobrir qual que vai ser o novo valor agora que aumentaria essa multa de 500 mil do Hugo. Vixe, não pingou, juros. Hein? Não pingou. Só tá pingando lá no Pedro, mas na conta nada, Mariana. Nem na do Pedro, nem na do Flamengo, pelo jeito. A gente... Gol.
fez história no Flamengo, onde estão agora Felipe Luiz e Alexandro, que vai falar, e onde também esteve o professor Rogério Ceni, que hoje comanda o Bahia, foi campeão brasileiro com Felipe Luiz. Alexandro, que fez o gol da vitória no último jogo contra o Corinthians. Contra o Corinthians? Sim. Primeiro gol dele esqueceu, pelo Flamengo. É muito jogo, eu esqueço. Nossa! Pensei que fosse uma provocação isso. Eu também achei, professor. Não, provocação. Esqueci mesmo. Alexandro falando. Nós jogamos todos os jogos para vencer, preparamos os jogos para poder, seja contra quem for, vamos jogar para vencer, seja em casa. Contra quem for, vamos jogar para vencer, seja em casa ou seja fora. E podem ter a certeza que esse jogo não vai ser diferente. Vai ser um jogo difícil, obviamente, que o time do Bahia está fazendo um ótimo campeonato. E o Alexandro, amigo Eugênio Leal, amanhã tem Bahia e Flamengo. E a gente estava lembrando, eu estava conversando com o Leon, nosso editor-chefe, que a última vitória do Bahia sobre o Flamengo foi aquela com Jorge Jesus, em que estreava um lateral esquerdo no Flamengo. Sabe quem? O próprio. Felipe Luiz. Ele mesmo. E que ficou muito marcado naquele jogo, porque o Flamengo levou um gol de contra-ataque nas costas dele, e a torcida, Felipe Luiz está muito lento, não sabe correr para trás e tal. Foi verdade. Aquele jogo... Uma cornetada mesmo, verdade. Muito cornetado, muito. Depois ele deu a volta por cima, junto com todo o time, né, do Jorge Jesus. Acho que foi 3-0 aquele jogo. 3-0 para o Botafogo. O Bahia. Pro Bahia. O Bahia. Agora é uma outra realidade, é um outro momento do futebol. Mas é um grande desafio para ele, Felipe Luiz, como novo técnico do Flamengo, seu segundo jogo contra um time bem melhor do que o que ele enfrentou na estreia. Né? Tecnicamente falando, o Bahia hoje é um time muito mais seguro, mais consistente, que gosta muito de ter a bola, consegue... O Bahia hoje é o time com melhor média de acerto de passes no Campeonato Brasileiro. Ele retém a bola, o meio de campo dele trabalha muito bem. É um time que oscilou. Acho que ainda tem algumas carências no seu elenco. Para mim, as carências do Bahia estão lá atrás no gol e no ataque. Mas o meio de campo e as laterais são muito fortes. E vai ser um duelo fora de casa, né, para o Flamengo. Então, vamos ver como é que vai sair, qual vai ser a estratégia do Felipe Luiz e como o Rogério vai entender também esse Flamengo novo, né? Esse Flamengo diferente, o Flamengo mais solto, o Flamengo mais agressivo, mais vertical. É um jogo bem interessante da gente acompanhar amanhã. Vai ser muito curioso para ver. Já no primeiro turno, o Bahia faz um bom jogo contra o Flamengo no Maracanã. Perde, mas joga bem. O Bahia consegue ser um raro time com mais posse de bola que o Flamengo, àquela altura, mas peca por aquilo que o Bahia vem pecando o campeonato inteiro, na finalização. O Bahia cria, perde gol. Nesse tipo de confronto, principalmente confronto pesado, esse é um confronto direto de tabela ali, de luta por G4. Luta por G4, é o objetivo do Bahia, né? Uma Libertadores, uma volta a Libertadores já em fase de grupo. Então aquele Bahia que já nem era tão maduro no primeiro turno, já deu trabalho ao Flamengo. Depois teve os confrontos pela Copa do Brasil, o Flamengo sempre melhor, acabou passando. E é um desafio para um time como o do Rogério, que gosta de jogar, né? Sim. O Rogério gosta de jogar o jogo. E esse time do Felipe também vai querer jogar o jogo. Se jogar o que jogou contra o Corinthians, vai dar um suador danado. Eu acho que é o momento da gente descobrir, aos pouquinhos, como será esse Flamengo do Felipe Luiz. Porque a primeira amostra contra o Corinthians é de um time muito intenso, é um time também que precisa se preocupar com a intensidade no segundo tempo, para não perder tanto ritmo. E o Bahia é um time que também vai oferecer perigo. O Eugênio mesmo citou que é um time um pouco mais estruturado dentro de campo hoje do que o Corinthians. Então o Flamengo também não vai ter tarefa fácil. Não vai fazer o que o Corinthians fez na escalação inicial contra o Flamengo. Perfeito. E também acho que não vai sofrer tanto, vai oferecer mais perigo do que o Corinthians ofereceu no primeiro tempo. Então a gente tem que analisar que esse jogo é importante para os dois, tudo bem, pela posição na tabela. O Bahia está a 3 pontos do Flamengo. Pode dar uma encostada. E o Flamengo vencendo, pode chegar a 51 pontos. A discussão, que é sempre assim com o Flamengo, né? A discussão agora começa com o Felipe Luiz falando sobre, a gente tem fé no brasileiro. Honestamente, se tivesse que fazer uma aposta aqui, um palpite com vocês, nem deveria ser cogitada a história de brigar por título agora. Né? O Flamengo precisa montar um time, pensar na Copa do Brasil para tentar um título mais viável, né? Que são poucos jogos que separam o Flamengo de uma decisão, de um caneco na Copa do Brasil. Exato.
Só que esse jogo também pode colocar o Flamengo um pouco mais aliviado na tabela se os 3 pontos chegam, professor. Ter sossego, né? Exatamente. Agora, vamos lembrar que o time do Felipe Luiz foi intenso contra o Corinthians, mas também permitiu muitas oportunidades de gol para um adversário que passou 90 minutos errando passe. E olha que o Corinthians jogava... No tempo, principalmente. Né? Opa! E mesmo no segundo, né? Mesmo no segundo. O Corinthians teve bola na trave do Romero. Teve aquele lance que o Léo Pereira salva uma bola do Romero também. O Hernandes aparece sozinho na cara do gol. Sim. Não sei se ia dar impedimento ou não, acho até que não ia. Mas o Flamengo foi muito permissivo. Se for permissivo desse jeito contra um time como o Bahia, que gosta de tratar a bola, por mais que o Bahia goste de jogar o gol pela janela, uma hora a casa cai. O Bahia gosta de jogar gol pela janela, professor? Vixe, Maria. O que eu acompanho, o coitado do João Gabriel, namorado da minha filha, a gente acompanha. É sério, pagar 25... Acompanha muito Bahia juntos. O que esse moço sofre, ele não merece isso. É um cara tão bacana. E o nome legal, ele. É João também, então... É músico também. Pô, que isso, então tem casa. Nosso Joãozinho. Pô, muito gol perdido. E tem aquela, né, eu brinquei com o tabu do Cruzeiro no Maracanã, o Rogério também vai atrás da primeira vitória contra o Flamengo como treinador. 14 jogos e 14 derrotas. É um absurdo, não tem nem empate, Abel. É só derrota, então assim... Fortaleza, São Paulo... Cruzeiro, talvez? Cruzeiro também, muito provavelmente. Eu não me lembro se... Acho que o tabu também contra o próprio São Paulo, né? Sim, sim. Rapaz, em 2024... Tem esse tempero também. Ele nunca ganhou como técnico, nunca ganhou do Flamengo. Nem aproveitamento empatou. De literalmente 0%. Então, assim, é mais uma característica interessante pra gente analisar, porque, querendo ou não, o Rogério, a gente sabe o quanto o Rogério é competitivo, o quanto ele gosta de vencer. E eu tenho certeza que ele analisa essa tela aí que a gente mostra no 360 e isso incomoda demais. Quanto ele sempre foi muito profissional, desde... Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vimos aí que os comentaristas aí falaram tudo sobre esse jogo entre Flamengo e Bahia. Isso vai ser um jogo fora de casa, na Fonte Nova. O Bahia é um time bastante treinado, porém, nos últimos 10 jogos o Flamengo venceu todos. E contra o técnico Rogério Ceni, o Flamengo também venceu todos os jogos que enfrentou o técnico, né, que já foi técnico do Flamengo também. Então o Flamengo tem uma porcentagem muito boa. Mas é isso, tem que ir muito cauteloso, que é um time bem arrumado, organizado e que joga também pra frente, né? Então o Flamengo vai precisar tomar todos os cuidados e ter que voltar de lá com os 3 pontos, porque aí é uma chance muito grande de o Flamengo aproximar tanto o Botafogo, Palmeiras e Fortaleza, que eles vão enfrentar jogos difíceis nessa rodada. E assim podem perder ponto, como um empate, né, derrota. E assim o Flamengo vai aproximando em pouco e chegar no final da rodada pode, né, ser campeão brasileiro. Mas é isso, torcedor. Qual a sua opinião sobre tudo isso? Você está confiante com esse novo estilo de Felipe Luiz, estilo Jorge Jesus? Lembra muito, né? Um ataque pressionando lá. Então é uma fórmula aí que vem dando certo com o estilo do Mengão. Dê sua opinião pra gente aqui, se inscreva no canal e até, galera, o próximo vídeo.